encontro de Pastoral do Leste 2 debate a formação familiar. Réplica da Basílica de São Pedro encanta turistas e atrai casais na Eslováquia. E atenção aos preços das vacinas em laboratórios e clínicas da Grande BH. Confira no Horizonte Notícia. Nesses tempos em que as políticas públicas são tema da campanha da fraternidade, os jovens estão no centro das preocupações. A formação familiar é tema de primeira importância. Nesse fim de semana, a Pastoral Familiar do Regional Leste 2 se reuniu em Belo Horizonte para discussões bastante atuais. Salão cheio e olhos atentos a tudo o que é falado. Trouxemos temas que hoje vêm trazer reflexões para os agentes, para se fortalecerem no trabalho, e temas que são desafio hoje para as famílias, no cuidado com a vida, na defesa da vida. O diácono Sérgio veio de Cachoeira do Itapemirim, lá no Espírito Santo, para participar do encontro. Vir de tão longe é para nós, um pouco diferente, porque não tem distância para acolher, rezar e zelar pelas nossas famílias de todo o Brasil. Qual que é a relevância desses assuntos abordados aqui hoje, diante de tantas tragédias que a gente tem vivido? Urge a necessidade de poder trazer esses assuntos inerentes a toda a família, seja ela de qualquer situação, de todo o nosso Brasil. A pastoral familiar, a função dela é resgatar e valorizar a família em toda a sua função, em qualquer situação que ela se encontra. São as dificuldades internas na educação dos filhos e as dificuldades, as situações da sociedade, a mídia, as coisas que são colocadas pelas famílias. São vários os desafios, são várias as coisas que a família tem que enfrentar no mundo moderno. Durante o evento, a celebração foi do arcebispo metropolitano Dom Valmor. Com alegria e dignidade, o mistério santo da Eucaristia. E houve também um momento de reflexão com Dom Edson Oriolo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Diante de tantas tragédias, um olhar mais atencioso para a base familiar. É um grande dom de Deus, né? Então a gente tem que cuidar desse dom que é a família. Nós viemos da família, ter um irmão, ter pai, ter irmãos, parentes, amigos, isso é a própria família, a gente zelar cada vez mais esse dom precioso que nós recebemos de Deus. O Papa Francisco enviou um telegrama ao bispo de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini. A mensagem manifesta solidariedade pelo ataque na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. No telegrama, o Papa disse estar profundamente entristecido pelo que chamou de abominável tragédia e insano ataque. Diante da situação, Francisco nos convidou a promover a cultura da paz com o perdão, a justiça e o amor fraterno, como Jesus nos ensinou. O Papa disse ainda que está rezando pela recuperação dos feridos e concede a todos a bênção apostólica. 5 alunos, 2 funcionárias da escola, o tio de um dos atiradores e os 2 jovens que promoveram o ataque morreram. A Escola Estadual Raul Brasil foi reaberta nesta segunda-feira apenas para professores e funcionários. De acordo com o boletim da Secretaria de Educação do Governo Paulista, um trabalho de acolhimento será feito com auxílio de profissionais de psicologia para o retorno das aulas. Ainda não há data para a retomada do calendário escolar. E uma réplica da Basílica de São Pedro faz sucesso entre fiéis e turistas na Eslováquia. O templo de 11 metros de altura é feito de gelo e dizem que quem se casa por lá fica unido para sempre. A réplica foi construída com 1.880 blocos de gelo e pesa 225 toneladas. Uma equipe de 16 escultores trabalhou na réplica 12 horas por dia durante um mês. A redoma ao redor do templo ajuda a manter as temperaturas internas em menos 10 graus. A medida foi necessária pois o inverno europeu está mais quente. Os visitantes podem até se casar na igreja gelada. Não é apenas possível, como também necessário se casar aqui. Esse lugar é usado para casamentos e, graças à enorme quantidade de gelo, eu acredito que uniões celebradas aqui são preservadas e duram para sempre.
Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência às urnas nos últimos 3 turnos de eleições devem regularizar a situação com a Justiça Eleitoral até 6 de maio. Quem perder o prazo terá o título cancelado e ficará sem a quitação eleitoral, necessária para renovar matrícula em instituição oficial de ensino ou tirar o passaporte, por exemplo. Para se regularizar, é preciso procurar o cartório ou posto de atendimento da cidade onde você vota. A lista com os nomes destes eleitores e o endereço dos locais de atendimento estão no site tre-mg.jus.br. Consultas também pelo Disque Eleitor número 148. Já está em funcionamento na PUC Minas o Núcleo de Apoio Fiscal, que orienta gratuitamente quem precisa de ajuda para preencher e entregar a declaração do imposto de renda. O serviço foi tema de palestra na universidade, em parceria com a Receita Federal. Foi pensando na dificuldade que muitas pessoas têm ao preencher o formulário da Declaração de Imposto de Renda que o NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da PUC Minas, em parceria com a Receita Federal, tem treinado alunos do curso de Ciências Contábeis para auxiliar a população no preenchimento e envio da declaração. Laila é uma das envolvidas no projeto. Este momento serve para que todo mundo possa conhecer, o que realmente vai ser feito durante o semestre, para uniformizar os nossos conhecimentos, a noção mesmo do que a gente vai fazer, como pode ser feito, para deixar todo mundo ciente e preparado mesmo para iniciar esse projeto. Os alunos serão divididos em grupos para atender impostos da Receita Federal e assim sanar as principais dúvidas da comunidade. A diferença entre dependente e alimentando, a questão da pensão é o que mais acontece aqui. Aí eu paguei pensão, aí eu recebi pensão, onde que eu declaro a pensão? A maior dúvida é justamente a pensão. Esse é um documento que ele tem que trazer para a gente, ele tem que informar qual que foi o valor que ele pagou por mês ou quanto que recebeu de pensão por mês. A declaração de imposto de renda de pessoa física deve ser enviada à Receita até o dia 30 de abril. Quem não respeitar esse prazo poderá ter o CPF cancelado e ainda pagar multa no valor mínimo de R$ 165,74. O atendimento é realizado de forma gratuita. Aqui nós funcionamos na segunda e na quarta-feira, de 13h30 às 18h30. Em épocas de campanhas de vacinação, aumenta o movimento nos laboratórios e clínicas particulares. Essa corrida pelas vacinas acaba gerando impacto nos preços das doses. É o que mostra a mais recente pesquisa do site Mercado Mineiro, realizada em Belo Horizonte, região metropolitana. Confira no comentário do economista Feliciano Abreu. Essa semana nós realizamos uma pesquisa de vacinas em Belo Horizonte, região metropolitana, entre os dias 13 e 15 de março. É importantíssimo o consumidor fazer pesquisa de preço ao se vacinar, porque hoje temos diferenças superiores a 130% e mais ainda, nós temos que lembrar que as vacinas têm o mesmo resultado. Nós temos aí muitas vezes a preocupação de ter uma vacina que não atende à necessidade do consumidor, mas a gente tem que, obviamente, ficar de olho nos preços, porque hoje, por exemplo, nós temos uma vacina como a DTPAC, que é contra difteria, tétano e coqueluche, mais HIV tetra, que custa a dose de R$ 150 até R$ 350. Outra vacina que variou bastante é a Pneumo 23, a contra pneumonia, que custa de R$ 90 até R$ 195, com a diferença de 116%. Esse período de gripe, que as pessoas vão ter mais preocupação com vacinas, também é bom ficar de olho, porque a própria vacina da gripe influenza, trivalente, nós encontramos a dose de R$ 38 até R$ 80, com a variação de 110% entre os laboratórios pesquisados. Muita gente se preocupou aí com a varicela, e é importante mesmo, porque a varicela, cachumba e rubéola tetraviral tem uma variação de 29% e a dose custa de R$ 230 a R$ 298. Quanto a meningite C, de R$ 150 até R$ 273, com a diferença de 82%. Quanto a meningite B, Bexero, que é de R$ 480 até R$ 620, a diferença de 29%. E quanto a hepatite B adulto, de R$ 80 a R$ 150, com a diferença de 87%. Portanto, é muito importante os pais, os adultos que forem se vacinar, pesquisar preço entre os laboratórios. Existem diferenças, sim, de preços,
que são muito importantes para a saúde do bolso do consumidor, mas não pode deixar de vacinar e procurar também nos postos de saúde as vacinas que são gratuitas, que atendem a mesma coisa, só que são gratuitas, então é muito melhor para o consumidor. É isso, e lembrando que a pesquisa completa está no site mercadomineiro.com.br. A gente fica por aqui. Para rever esse Horizonte Notícias, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã. Até lá, tchau, tchau.